Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 15, um texto muito conhecido. Eu quero só fazer uma reflexão sobre o que Deus colocou no meu coração a respeito desses perdidos. Lucas capítulo 15, versículo 4, Lucas 15, 4, diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. Verso de número 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achá-la. Verso 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Verso 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos com a temática anual, que tem por propósito falar de retomada, de recomeço, de reconquista, de reaver aquilo que se perdeu, de ir à luta, de não entregar os pontos, de acreditar que apesar das dificuldades, dos problemas, das crises, dos obstáculos, nós em Cristo somos mais do que vencedores. Nosso propósito é mostrar a você que você não deve se preocupar com o tamanho do seu adversário. O que você deve ter o cuidado é do tamanho da sua intimidade com Deus. Não há adversário nenhum que possa sobreviver e ter êxito na vida de alguém que mantém um alto nível de intimidade e de relacionamento com o Eterno. Se nós entendermos isso, vamos parar de temer os problemas e vamos entender que há algo que podemos fazer que pode transformar a nossa vida numa vida vitoriosa. E o que é isso? Uma linha de relacionamento íntimo com Deus, certo? Uma afinidade muito grande. Pautado nisso, nós vamos usar esses textos, que são textos extremamente conhecidos e que fala de duas perdas e de uma decisão de se perder. Na verdade, o filho, nós não podemos chamá-lo de perdido, porque enquanto a ovelha se perde no campo, é verdade, um homem tem 100 ovelhas, diz o texto, em algum momento essa ovelha se perdeu por não ter a consciência, certo? Por não ter o raciocínio, se perdeu porque o pastor às vezes pode ter relaxado em observá-la, em prestar atenção que ela estava ficando longe demais. No que diz respeito à ovelha, não é obrigação da ovelha tomar conta de si mesma. No que diz respeito à ovelha, é uma obrigação do pastor de ver onde ela está, se ela está se aproximando do abismo, se ela pode ir para águas, certo? Que corre o risco de cair, molhar sua pelagem e ela se afogar, certo? A ovelha não tem a obrigação de tomar conta de si mesma. Então, em algum momento, talvez, esse pastor que tinha 100 ovelhas, ele acabou fraquejando em seu sistema de observação, ele acabou não prestando atenção, descuidando, e isso permitiu com que essa ovelha foi embora. Por que a ovelha foi embora? Porque ela não notou que estava indo. Por que a ovelha foi embora? Porque o pastor se distraiu. Ela não foi embora porque queria, ela sumiu. Então, já que ela sumiu, o pastor então prende as 99 e vai em busca daquela que partiu. Ele procura com diligência
o que indica que não foi tão fácil de achá-la, mas ele acabou achando e trouxe, chamou seus amigos e comunicou que recuperou a sua ovelha perdida e agora fez uma festa. Jesus então muda e diz agora que uma mulher, primeiro ele diz um homem tem 100 ovelhas, agora ele diz uma mulher tem 10 dracmas. E ele diz, e essa mulher perde uma dracma, que ao contrário da ovelha não pode se locomover. Provavelmente essa mulher colocou essa dracma num local onde ela não estava muito firme e ela acabou escorregando, caminhando por baixo de um de seus móveis. Ela não sumiu de forma proposital, aliás, ela nem sabe que está sumida. Enquanto a ovelha pode até sentir falta das outras 99 e notar que está sozinha, a dracma não sente falta das outras 9, apesar de um dia terem sido 10. Quando olhamos para uma perda de 100 ovelhas e se perde uma ovelha, nós vemos uma perda de 1%. Quando nós olhamos agora 10 dracmas e a perda de uma dracma, nós vemos 10%. Nós estamos vendo que Jesus está com o propósito de oferecer uma mensagem bem ampla. Primeiro, que ela transpõe o gênero. Primeiro ele diz que um homem perde, depois ele diz que uma mulher perde. O que me parece que ele quer globalizar, ele quer maximizar a extensão de sua mensagem, dizer que ela é para homens, que ela é para mulheres. Me parece que ele quer dizer que algumas situações, aquele que se perde vai se sentir sozinho, e outras, o que se perde nem sequer tem noção de que está perdido. É a história da dracma. A mulher acha a dracma, varrendo, procurando com a mesma diligência que o primeiro procurou sua ovelha, varre a casa, acende a lâmpada e, encontrando a dracma, também dá uma festa. Mas agora Jesus muda para um pai que tem 2 filhos. O assunto agora não é mais 1%, nem 10%, é 50%. É uma perda muito grande. Ao contrário das 2 dracmas, ou da dracma perdida e da ovelha, o filho não se perde. O filho escolhe ir embora. Ao contrário da dracma e da ovelha, que os proprietários vão atrás, o pai não vai atrás do filho, porque o filho não é propriedade dele. O dono da ovelha vai atrás dela, porque a ovelha pertence a ele. A mulher vai atrás da dracma, porque ela é dona da dracma. O pai não vai atrás do filho, porque o filho não é dele. Enquanto ovelha e dracma desapareceram numa estrutura que não existe amor, o pai quer o filho por perto e vai dar também uma festa quando ele volta. Mas o pai não vai atrás do filho. Foi o filho que resolveu ir embora. Mas preste atenção. O texto diz que esse pai tem 2 filhos. E o mais moço deles procura o pai com o desejo de ter os seus próprios recursos, de ser dono do seu próprio nariz. É isso que a Bíblia está dizendo. Me parece que o que a Bíblia quer sinalizar não é por um garoto, por um jovem, mas sim por um espírito aventureiro, por uma mentalidade de pessoas que acham que são capazes de serem autossuficientes. Nós fomos criados e estabelecidos e formados debaixo de uma lei. Hoje eu estava almoçando com meu filho mais novo e nós estávamos discutindo sobre isso, sobre dependência, sobre independência e sobre interdependência.
Quando nós olhamos um bebê, o que é um bebê? Algo ou alguém totalmente dependente. Ele não come, ele não bebe, ele não se limpa, ele não sobrevive se não tiver alguém para cuidar dele. E o que ele vai ter que descobrir com a vida? Que ele depende de seus pais, de sua mãe para amamentá-lo, de pessoas para afastá-lo do perigo, mas conforme ele vai crescendo, ele vai almejando se libertar dessa dependência e buscando ser autossuficiente. Ele já não quer mais que você segure o copo de vidro, ele não quer mais que você dê banho nele, ele não quer mais que você segure as mãos, porque agora ele já acha que consegue andar sozinho, ele fala sozinho, ele vai onde quer, ele quer chegar a hora que quer, ele quer comprar o que quer, ele quer fazer o que quer. Por quê? Porque outrora ele foi dependente, agora ele almeja ser independente. E o que a maturidade nos faz é descobrir que um ser humano bom, no seu estilo de vida, e que vive uma vida abençoada e próspera, é um indivíduo que entende que o modelo é a interdependência. Tem coisas que eu dependo da minha mulher, tem coisas que minha mulher depende de mim, tem coisas que eu dependo de meu filho, tem coisas que meu filho depende de mim, tem coisas que eu dependo de meus amigos, certo? Tem coisas que eu dependo de meus funcionários, mas tem coisas que meus funcionários dependem de mim, porque isso é maturidade. O que Jesus me parece apontar é para um espírito aventureiro de um jovem que se sente um oráculo, detentor de todas as informações, autossuficiente e capaz de resolver todos os seus problemas. Quem é esse? Esse é o filho do pai. Ele é uma ovelha? Não. Ele tem raciocínio. Ele é uma dracma? Não. Ele tem sentimentos, ele tem emoção. Mas quem ele é? Ele é alguém que resolveu ir embora. Por quê? Porque provavelmente, lá fora, aquilo que meio que afastou a ovelha, também faz parte do afastamento do filho. Porque provavelmente o que aconteceu com a ovelha? Ela foi simplesmente pastando e provavelmente as pastagens diante de seus olhos eram verdinhas, eram saborosas, havia o cheiro das águas, e foi para lá que ela foi se distanciando. O que é isso? Isso é estratégia do inimigo do pai, que bota diante daqueles que têm um espírito aventureiro, sensação de estarem caminhando para lugares prósperos, para lugares abençoados. São pessoas que buscam relacionamentos que eles são apresentados com promessas extraordinárias, envoltas em beleza, em educação, em situações que o diabo, o inimigo do pai, ele é um especialista para criar uma ilusão de ótica, para nos afastar da presença do pai. Pastor, por que o pai não vai atrás? Porque o pai não vai atrás do filho. O que o pai deu ao filho são todos os recursos e o amor. E o pai quer que o filho esteja na presença dele porque o ama. É só por isso. O pai não vê no filho um proprietário ou uma propriedade. Você lembra quando a Bíblia diz que Deus quer nos chamar de filhos e não de servos? Porque o servo é uma propriedade. O filho não. O filho tem o direito de ir embora a hora que quiser. Mas por que esse menino vai? Porque lá fora ele está olhando e lá é colorido, lá é divertido, lá é legal. Na presença do pai tem limites, na presença do pai é interdependência, é um relacionamento de reciprocidade. E não, o espírito aventureiro me faz ter a sensação de que eu não preciso de ninguém, que eu sou capaz de equacionar todos os meus problemas. O que a Bíblia está dizendo não é de faixa etária. O que a Bíblia está falando é de imaturidade. O jovem, ele é imaturo. E por ser imaturo, ele quer os bens. E até aí não tem problema nenhum. O pai entrega os bens a ele. Mas o problema não são os bens. Os bens ele já tem. Por que o pai deu os bens ao filho? Porque já era dele. Era só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo.
Você sabe por que é que você não tem muitas coisas que são suas? Por um fator muito simples. Porque tem coisas que colocamos fora do alcance das crianças. Tem muitas coisas que Deus tem para você e quer te dar, mas que Ele ainda não te deu e não te ofereceu por um simples motivo. Porque você ainda não tem maturidade para receber. Então Ele mantém fora do alcance, como nós mantemos um copo de vidro fora do alcance de uma criança, depois de determinada idade. O pai não tem nenhuma restrição. Você pode dizer que não era o tempo do filho herdar a herança, é verdade, mas o pai não cria nenhuma objeção. Por quê? Porque o ama. É isso que você quer? Então, toma o que você quer. O filho já tem. Agora o filho, ele é rico na presença do pai, ele tem parte da herança, mas ele tem um problema. O que é? Ele não quer o dinheiro. O que ele quer é viver fora dos olhos do pai. O filho chegou à conclusão que esse estilo de vida que o pai promove na presença dele não lhe agrada mais. Não. Esse tipo de sexualidade não é o meu padrão, pai. Esse tipo de envolvimento com coisas proibidas não é o meu padrão. O que o senhor trata como proibido, eu não vejo como proibido. Então nós estamos com um problema de convivência. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou me embora. Mas espera aí. Então se você vai embora, me deixa tudo. Então se a minha maneira de gerir, se a minha maneira de cuidar de você, ela é prejudicial, então faz o seguinte, me devolva tudo que eu te dei e vai embora sem dinheiro. Já que não serve a minha maneira e as minhas conquistas não são do seu agrado, vai embora sem nada. Não é isso que o pai faz. O pai disse, então vai embora, levando o quê? Tudo. E ele partiu para uma terra longínqua, levando consigo, verso 13, põe para mim por favor. Verso 13, poucos dias depois, que ele já tinha o que queria, por quê? Porque foi uma quebra de limites. Todas as vezes, eu estava respondendo umas perguntas essa semana para uma emissora de rádio. E a primeira pergunta foi o seguinte, pastor, é pecado ir ao motel? Pastor, é pecado fazer sexo oral? Pastor, é pecado fazer sexo anal? Pastor, é pecado ver filme pornográfico com cônjuge? Quando eu vi as perguntas, eu descobri que ela tinha um padrão. Qual era o padrão? Quebra de limites. Todas as vezes que um limite estava quebrando, eles estavam passando com o interesse de quebrar o próximo. Se você observar, assim que quebraram um limite, inevitavelmente ele não é a satisfação. Por quê? Porque pecado não traz plenitude, não traz prazer, não traz paz. Aquele que vive no pecado precisa estar pecando. Porque como uma fogueira depende de lenha, certo? O pecado depende do erro. Quando nós olhamos para isso, o que vemos? O texto diz que poucos dias depois, por quê? Ele já tem o que quer? Não. O que ele quer não é o dinheiro, ele quer ir embora. O filho mais novo, o do espírito aventureiro, daquele que acha que sabe, que pode controlar todas as coisas, ajuntando tudo. Ele partiu para uma terra longínqua. Ele foi para longe do pai. Longe, onde eu quero ver? Longe do meu pai. É isso. Mas seu pai é bom, mas eu não quero viver com ele. Eu gosto do que ele me proporciona. Mas eu não quero viver debaixo dos princípios e dos valores. E ele vai embora, ajuntando tudo. E quando ele chega lá, ele começa a desperdiçar os recursos
vivendo do jeito que ele acha que era legal. Qual é o grande problema da vida? É que nós vamos demorar a morrer. E louvado seja o Eterno por isso. Porque se você fosse morrer rápido, era maneiro. Fosse igual mosca, que vive 24 horas, algumas. Posa nas bostas, tudo. E depois morre. Desculpe a expressão para você que nos visita. Certo? Mas qual é o problema? É a tal da sustentabilidade. É que nós vamos viver bastante. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Então não dá para ficar fazendo besteira. O camarada começa a viver de forma dissoluta, de qualquer maneira, sem pensar no amanhã. Entendeu? Não pensa no amanhã. É só hoje. Está lá o pobre coitado do filho. Perdeu tudo. E eu aprendi uma coisa nessa vida. Ele ajuntando tudo, acabou perdendo tudo. E fora da presença, na presença do Pai, se você é o cara, Ele te ama, sim ou não? E se você não é ninguém, Ele também te ama? Sério? Sim ou não? E lá fora, se você tem tudo, os outros te amam? E se você não tem nada? E é isso que é esse engraçadinho, que nem existiu. Na verdade, Jesus está falando da gente. Que esse Zé Ruela aí, não existiu não. Jesus está dizendo que nós temos o espírito aventureiro, é nós que queremos ir embora, é nós que ficamos de olho achando que lá é tudo mais colorido, mais bonito, uma rave, você já enjoou? Posso ficar fazendo isso aqui até as 4 da manhã? Maneiro. Otários somos nós, que acaba o culto, vamos para casa. Dormir. O que o diabo pinta do jeito que quer. E o espírito aventureiro. Aí ele estava lá, provavelmente pegando mulher maneira, porque quando tem dinheiro, o nível, o dia diminui. O nível. E nessa eu falei mulher, mas é homem também. Para com essa palhaçada. A mulher foi, evoluiu, louvado seja o Eterno. A senhora está cheia de dinheiro, pega uns homens maneiros. Parece que eu estou desvalorizando mulher, que eu não estou aqui não. A senhora perdeu dinheiro, aí vem a Austrália. Isso, gostaram, né? Que ninguém nunca fala isso de mulher, parece que é desonroso uma mulher procurar um homem. Desonroso é uma mulher procurar outra mulher. A menina fez uma live comigo, perguntou: pastor, o que eu faço? Que eu estou na tentação, eu quero andar com Jesus, mas eu estou na tentação. Falei: ô dona, a senhora casa toma remédio para baixar esse libido da senhora? Tem uns remedinhos que a senhora toma que deixa você zen, tranquilo, você vai pensar em ir para o céu. E nada de sexo. Sai fora, rapaz. Certo? Então, escute só, o pecado, ele vai ser colorido, ele vai ser legal, o diabo vai pintar isso da melhor maneira. E é para lá que esse garoto foi, viveu, e até que ele perdeu tudo. Ao contrário da ovelha que estava perdida, ao contrário da dracma que estava perdida, o filho tem memória. E a memória do filho fez o filho lembrar do pai. Porque na história o pai não vai atrás do filho, é o filho que volta para a casa do pai. Entendeu como é que funciona o esquema? Estou falando com você mesmo que desviou. Já eu vou fazer apelo. Então já se prepara logo, então vai embora antes. Aí se for, vai para o inferno. É assim que funciona. Escute só. O texto só me diz uma coisa e me inclina. Que o filho está lá perdendo tudo, e lá ele continua com o amigo, mas os amigos vão baixando de nível. Arrumou um amigo que arrumou um emprego para ele numa pocilga, para cuidar de uns porquinhos, certo? E ele começa a disputar comida com porco. Olha onde Jesus disse que termina o espírito aventureiro.
dividindo comida com um porco, numa pocilga da vida. Entendeu? Porque tem gente que nem sabe diferenciar fundo de poço com fundo de fossa. Pastor, estou no fundo do poço. Maneiro. Fundo de poço é legal, gente. Nunca foi, não? Já foi. Fundo de poço, fresquinho, água limpinha. Pode ser meio fundo. Mas tem gente que está no fundo da fossa, envolto nas próprias substâncias exaladas de si mesmo. E agora eu falei bonito, hein, irmão? Troquei a palavra. Escute só. Ô, gente, nesse ambiente o rapaz lembra de uma coisa, que ele tem pai. E que as coisas ainda estão muito bem onde o pai administra. E ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. Por quê? Porque lá é melhor que aqui. Na casa do meu pai eu tenho pão com fartura, aqui eu pereço de fome. Mas eu saí da casa do meu pai com tudo, e agora eu não tenho mais nada. Mas eu vou voltar a si mesmo, porque lá é melhor que aqui. O pai não entra nessa história. O texto diz que o menino levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu, diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos. O que o filho está dizendo é: pai, eu quero ser seu empregado, porque ser seu empregado ainda é muito melhor do que não estar aqui. O que ele está dizendo é: eu saí na condição de filho, mas aceito voltar na condição de servo. Por quê? Porque aqui é muito melhor do que lá. O que o filho está dizendo para o pai, ele diz: pai, eu aprendi a lição, e agora eu volto porque amo viver aqui, porque não tem nenhum lugar melhor do que aqui. Então ele vai para a direção do pai, e o texto diz que o pai não fala nada. Jesus disse que o pai identifica o filho vindo de longe, e o pai não aguarda simplesmente o filho chegar. Ele toma a iniciativa de contato. Ele caminha na direção do filho. Provavelmente o que Jesus está dizendo, o rosto do pai não é de acusação. O rosto do pai não é de tristeza. O rosto do pai não é de rancor. A expressão facial do pai, que me parece Jesus deseja transmitir, é a satisfação de que finalmente o garoto descobriu que não é dependência nem independência, é interdependência. Não é se relacionar com Deus achando que Deus vai fazer tudo e você não vai fazer nada. E não é se relacionar com Deus achando que você faz tudo e Deus nada. É relacionamento. E nesse relacionamento, o pai caminha na direção do filho e o abraça, segundo Jesus. O abraça e o filho, me parece, na colocação, deseja falar, e o pai ali, e o filho diz: pai, eu preciso dizer, eu pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. E o pai disse: não. Traz uma roupa para esse garoto, traz uma sandália para botar no pé dele, traz um anel para botar no dedo, porque o meu filho estava morto, estava perdido, e ele voltou por amor. Não é porque ele me pertence, ele voltou porque quis. Ao contrário das duas histórias que eu contei antes, do dono da ovelha que vai atrás dela, da dona da dracma que vai atrás dela, eu não fui atrás do meu filho, eu marquei meu filho com ações ao longo da história que fizeram com que ele voltasse. Vamos dar uma festa, porque meu filho voltou. Eu não vou hoje falar com vocês do filho mais velho,
que nunca saiu de casa, é verdade, mas que ficou desgostoso da vida de ver seu irmão mais novo voltar. Me parece que essa história também fala de gente que nunca saiu da igreja, mas nunca descobriu os sentimentos do pai, mesmo estando dentro dela. Nunca se alegrou quando viu um irmão perdido voltar para casa. Essa história, ela é um grande alerta para todos nós. Porque muitas vezes podemos estar perdidos sem saber, como a dracma ou como o filho mais velho. Eu não vou entrar nessa festa, porque este teu filho, que ele nem chama de irmão, este teu filho que gastou tudo com meretriz, tudo o que, cara? Que gastou tudo? O que teu irmão gastou que te causou de prejuízo? O que um pecador que foi embora te trouxe de prejuízo? Para que você não fique satisfeito com o retorno dele. Ele disse, mas ele está dando uma festa para o meu irmão que voltou e nunca me deu um cabrito para que eu fizesse uma festa para os meus amigos. O pai está falando, o problema é que você não sabe fazer festa, porque tinha cabrito de sobra para você festejar e não festejou porque não quis. Se você não tem amigos, filho mais velho, isso não é problema meu. Se você não mantém relacionamentos, filho mais velho, isso não é problema meu. O que eu dei para o outro, você também tem. O que a Bíblia está nos alertando hoje, queridos, é que muitas vezes vamos nos perder sem querer, quer dentro da igreja, quer fora dela. Muitas vezes vamos nos perder iludidos pelas coisas lá fora, ou intoxicados pela religião que está aqui dentro. Muitas vezes vamos nos sentir sufocados com princípios, valores morais que temos que transmitir para vocês, mais jovens, embebecidos em emoções e hormônios oriundos da juventude. Mas porque também não vamos encontrar dentro de casa irmãos mais velhos, ranzinzas, sabe, tóxicos. O que a Bíblia está nos chamando hoje é para uma vida equilibrada, é para entendermos que o Pai é amor e que quer dentro de casa. E nunca me desviei, pastor. Nossa, que legal. Mas quando nós vamos conversar com o filho mais velho, ele não gosta de ver o mais novo voltar. Ele não fala para o mais novo da bondade que ele vive na presença do Pai, nunca tendo saído. Vamos sair daqui hoje para destruir em nós esse espírito aventureiro que busca muitas vezes nos tirar da presença do Pai. Vamos fugir desse ambiente de dentro da igreja que parece cauterizar, queimar, tirar a sensibilidade da nossa comunhão com Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação?
de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.